E aí, gente, boa tarde, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo do canal Barretos Cars, hoje vamos falar sobre esse Nissan Tida na versão S com motor 1.8 e câmbio manual. Se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e lembrando, essa unidade está aqui na Marques Veículos, nosso parceiro aí no canal. Começar a falar desse Nissan Tida para vocês, começando na parte dianteira, falar do seu farol e como você vê aí, o farol dele é de parábola simples, não é de parábola dupla, então fica o ponto negativo aí, é um farol aí fraco na minha opinião. De neblina que ele também não tem, infelizmente, então fica o ponto negativo, nem projetor e nem parábola dupla aqui no farol principal, infelizmente. E outro ponto que eu gostei nesse carro, a gente fica debaixo do capô, que é sim o motor 1.8 que a Nissan colocou aqui no Tida. E esse motor aqui a gente tem alguns pontos positivos, o primeiro que eu vou colocar é o desempenho. Dentro da cidade ele é bem espertinho, lembrou bastante o desempenho do Ideia, dentro da cidade aí de primeira marcha, saindo do zero. Ele é um carro aí bem solto, então eu gostei disso aí, ponto positivo. É um carro aí 1.8, né, já de geração antiga. Nada de turbo, então eu gostei sim do desempenho dele, ponto positivo. Também na parte da economia, rodando aí na cidade, mesmo sendo 1.8 de 2012, ele consegue sim fazer uma média de 9 por litro, então ponto positivo, claro, na gasolina. E outra coisa que eu gostei, esse aqui é uma marca japonesa, né, e o motor também, então na parte da confiança desse motor você não tem o que falar, então são pontos positivos sim, na minha opinião. Falar agora alguns pontos que eu gostei aqui na lateral do Tida, começar aqui na sua roda. Como você vê, a roda sim de liga leve, no aro 16, tamanho do pneu 205/55, então ponto positivo aí para o tamanho da roda, eu gosto sim do aro 16 e também aqui do desenho da roda. Poderia ser todo no prata, né? Como eu digo aí, quando a roda está toda no prata, ela até parece que é maior, então fica o ponto positivo aí por ter roda de liga leve e também pintada aqui no grafite, porém eu prefiro sim no prata. Mas aqui atrás fica um ponto negativo. Esse carro aqui é de porte médio, ele é um motor aspirado, não é um motor muito potente, mas na parte da segurança deveria ter sim um freio a disco aqui atrás. Então fica o ponto negativo, gostei sim das rodas, poderia ter sido sim pintadas no prata aqui de fábrica, mas aqui atrás fica o ponto negativo por não ter freio a disco. Falar agora sobre a chave do Nissan Tida, vou mostrar aqui para vocês, ó. É uma chave super simples, como você está vendo aí. Então fica o ponto negativo, nessa época que já poderia ter uma chave um pouco melhor, esse aqui é um carro de porte médio, então poderia ter sim uma chave um pouco melhor, mas junto dele vem aqui a parte do controle remoto. Você vê que tem sim o destranca, o tranca e também o barulho aqui, o alarme, né? Então você pode clicar aqui para afastar pessoas que possam estar encostadas no seu carro ou querendo roubar, ou também para você achar o carro aí numa multidão. Então fica o ponto positivo raspando aqui nessa parte, que além do tranca e destranca, ele tem sim o alarme aqui sonoro. Começar a falar agora do porta-mala aqui do Tida, começar aqui sobre o seu acabamento. Como você vê aí, a tampa superior aqui já é tudo no bom acabamento, em 2 tons também, ponto positivo nisso aí. Não tem lata em excesso aparecendo, muito menos fio perdido, já gostei disso. E falando agora do porta-mala aqui do Tida, do seu tamanho, como você vê, ele tem sim um bom tamanho, nas laterais principalmente, ele tem um bom aproveitamento, como você vê aí. Então, ponto positivo, não é o maior aí da categoria. Hatch médio aí no Brasil, ele não costuma ter um porta-mala gigante, então já fica esse destaque aí já. Mas sim é um tamanho razoável, acredito que vai comportar a maioria das pessoas. Ponto positivo aí no tamanho do porta-mala do Tida e também no seu acabamento. E outro ponto que eu gostei na traseira do Tida, já ia me esquecendo de falar, como você vê aí, ele tem sim um sensor de ré. Então, ponto positivo nisso aí, é o acessório que eu mais cobro na traseira do carro, e ele tem sim, ponto positivo. Ele não é original de fábrica, mas só de ter já é uma bela de uma ajuda, ponto positivo nisso aí. E outro ponto legal aqui no Nissan Tida, como você vê, os bancos dele não são em tecido, são sim em veludo. Material aí que lembra bastante a gente dos anos 90, então ponto positivo é sim um tecido bem diferente, bem legal e confortável também, mas fica o ponto negativo por não combinar muito com o calor. E no Brasil, infelizmente, quase o país todo e o ano todo também é um calor sem fim, então fica o ponto positivo aí pela estética, é sim um banco bonito, também muito confortável esse veludo aqui, mas no calor não combina muito esse tecido aqui com a pele do corpo. Falar agora alguns pontos aqui sobre a interna aqui do Nissan Tida, mostrar aqui a parte do volante. Ele tem sim airbag duplo, um aqui para o motorista no volante e um aqui para o passageiro da frente. Então, ponto positivo na parte da segurança, até na época não tinha a lei cobrando 2 airbags, mas ele já tinha sim o duplo airbag aqui no carro. E ainda aqui no volante, como você vê, é um volante bem simples, não tem nada demais, nada de bom acabamento, nem parte multifuncional de um lado ou de outro. É um carro 2012, 2013, então nessa época era comum não ter muita coisa no volante, porém ele tem uma função aqui, que na época não eram todos que tinha, você desacopla aqui, e ele tem sim ajuste de altura do volante. Infelizmente não tem de profundidade do volante, mas levando em conta aí a época do carro, é sim aceitável. Vou falar agora sobre a porta aqui do Nissan Tida, começar pelo seu acabamento. Nessa parte aqui, ó, é tudo em veludo, então é um belo de um ponto positivo. Muito bonito também, muito confortável na minha opinião. Até aqui atrás, ó, tudo nesse bom acabamento. Gostei bastante desse trecho aqui. Parte superior também, tudo no bom acabamento, ó, tudo fofinho, desde a parte dianteira aqui, ó, até a parte de trás.
tudo no bom acabamento, tudo bem fofinho, então ponto positivo, essa parte aqui superior toda é no bom acabamento. E aqui embaixo também, como você está vendo aí, tudo com bom acabamento, parte costurada também. Aqui embaixo também, ó, bem fofinho nessa parte inferior, lateral aqui dos comandos, até na parte da frente. Então, na minha opinião, a porta aqui do Tiida surpreendeu pelo ótimo acabamento, na minha opinião. E um ponto negativo, gente, como você vê, o carro tem sim 4 vidros elétricos, porém, só o do motorista que é automático para subir e descer. Nos outros, infelizmente, não é. Então, fica o ponto negativo. Função automática é muito barato para a montadora, não sei por que algumas marcas e modelos tiram. Eu gosto sim quando os 4 vidros são automáticos igual do motorista, então, ponto negativo aqui. E como vocês estão vendo na parte inferior aqui do painel, ele tem sim retrovisor elétrico. É um belo de um ponto positivo. Na época não era tão comum, igual nos dias de hoje, que qualquer carro praticamente tem sim retrovisor elétrico. Então, ponto positivo, o Nissan Tiida tem sim retrovisor elétrico, como vocês estão vendo aqui. E outro ponto que eu gosto de destacar, como você vê aqui no quebra-sol, ele tem sim o espelhinho, infelizmente não é iluminado. Tem também aqui para o passageiro da frente, como você vê aí, também não tem iluminação, infelizmente. Mas ele tem sim também o porta-óculos, então fica o ponto positivo nesses opcionais. E outro ponto que eu gostei aqui no Nissan Tiida, como vocês estão vendo, o espaço motorista sobra bastante coisa para a altura aqui da minha cabeça. Lateral também não é um carro que me aperta, você vê que eu estou bem alinhado aqui com o desenho da porta, então ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim conforto de dirigir o Tiida. Só lembrando vocês que eu gosto sim da posição mais baixa de dirigir. E falando agora sobre aqui o painel do Tiida, como você vê aí, é tudo plástico duro, infelizmente, essa parte aqui também. Encostado no vidro nem se fala, lateral aqui também tudo plástico duro, em volta aqui da chave também plástico duro, em volta do som, em frente do motorista. Então fica esse ponto negativo aí. Na porta sim, ele foi excelente, muito acima da média para o Brasil, mas aqui para o painel não sobrou nada, só plástico duro. Então fica esse detalhe aí do ponto negativo. E aqui na parte central, como você vê, ele tem sim um som, mas é um som antigo, concepção antiga, né? Bem simples, só tem AM, FM, CD e o auxiliar. Então não tem o Bluetooth, que na minha opinião hoje é essencial. Ponto negativo aqui no som também. E outro belo ponto positivo nesse carro, gente, é sim o seu câmbio manual, como você vê aqui, de 6 marchas. Isso aqui ajuda bastante para quem quer acelerar, para deixar o motor aí mais solto e também visando a economia. Esse aqui é um carro com motor 1.8, não é o caso, né? Não está visando a economia ao máximo, mas sim é muito legal, tanto no desempenho como na economia, ter sim a 6ª marcha. E também a 6ª marcha no Brasil, infelizmente, é algo raro aí nos câmbios manuais. Ponto positivo aqui. Falar agora alguns pontos aqui sobre o banco de trás do Tiida, começar na sua porta. E sim, o acabamento continua muito bom. Parte superior aqui, do começo ao fim, tudo no ótimo acabamento, ponto positivo. Parte inferior aqui, tudo no veludo, em volta da maçaneta também, igual lá na frente, ponto positivo. E aqui onde você mais encosta o braço, sim, mantém um bom acabamento com detalhe costurado também. Tudo aqui na lateral, até lá na frente. Então, é sim um belo de um ponto positivo. A porta traseira do Tiida também é muito bem acabada. E continuando aqui no banco traseiro do Tiida, como você vê, infelizmente não tem cor de cabeça para todo mundo. Só os ocupantes laterais, não tem nada para o ocupante central. Então, ponto negativo aí na parte da segurança. E para o ocupante central, que também da parte de trás, só tem o cinto abdominal também. Então, ponto negativo na parte de segurança, o carro indo cheio aqui, quem for na parte central não vai ter tanta segurança igual o pessoal das laterais. E sentado aqui no banco de trás do Tiida, mantive aqui o banco do motorista na minha posição. E o espaço para as pernas, na minha opinião, está muito bom. Você vê que praticamente a mão toda aqui sobra de espaço de um lado. E do outro lado de cá fica um pouco menos, ó, mas sobra ainda 4 dedos e um pouquinho. Então é sim um belo de um ponto positivo. Até pessoas mais altas aqui atrás no Tiida tem sim espaço para as pernas. E como vocês estão vendo aí, a gente está indo aqui no banco de trás do Tiida. Espaço para a cabeça sobra bastante coisa, gostei disso aí. Lateral infelizmente não tem muito, né? Já estou colado aqui na coluna C. Já estou acima do desenho da porta também. Então, ponto positivo, além do espaço para as pernas, tem sim um ótimo espaço para a cabeça, até para pessoas mais altas aqui atrás no Tiida. E como vocês estão escutando aí, eu aumentei a potência do ar-condicionado, porque aqui atrás, infelizmente, não tem saída de ar traseira. E aqui está bem quente para variar. Então, ponto negativo é um hatch médio e sim, deveria ter saída de ar aqui para o pessoal do banco de trás. Aí a única saída é aumentar a potência lá na frente e mirar para cima, que aí sim o vento gelado chega aqui atrás. Então, fica esse ponto negativo. Na minha opinião, o Tiida deveria ter sim saída de ar traseira. E só mostrando um detalhe aqui para vocês, ele tem sim saída de ar extra, mas não é pro pessoal do banco de trás, é aqui em cima do painel. E na minha opinião essa posição aqui não ficou muito boa, não é muito eficiente. Eu preferia sim que aqui fosse tampado, tivesse sim saída de ar traseira, que é muito mais eficiente, ponto negativo aí. E outro ponto que eu gostei nesse carro, gente, como você vê, ele tem sim iluminação extra pro pessoal do banco de trás. Belo ponto positivo, um hatch médio tem que ter sim iluminação extra. No Brasil, infelizmente, vários carros estão deixando só iluminação lá na frente e aqui atrás fica aquela escuridão. Então, ponto positivo, ele tem sim iluminação extra pro pessoal do banco de trás. E um detalhe aqui do banco de trás do Tiida, do acabamento, que eu gostei bastante, como você vê, onde apoia aqui o cinto,
ele é no tecido igual do banco do carro. E nessa parte lateral aqui, em vários carros, já é o plástico duro, já é a continuação da coluna C. Então fica esse ponto positivo aí, detalhe aqui do bom acabamento, ó, vem quase encostando aqui na porta. Tudo isso aqui, ó, é igual o tecido do banco, onde você apoia aqui o cinto. Então a chance de ter barulho aqui por causa do cinto é zero, porque tem esse tantão aqui de bom acabamento além do banco. Então, belo ponto positivo nesse detalhe que a Nissan teve. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando desse Nissan Tida na versão S. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passa o link para os seus amigos. Falou!